Bom dia! Mais uma escola dominical para estudarmos a Palavra de Deus. E o quanto nós temos sentido o cuidado dele para conosco. Mesmo em meio às dificuldades, às lutas, o sofrimento, as dores, o Senhor tem sido a nossa força. O Senhor tem sido a nossa bandeira. E estou alegre porque você retornou para que possamos estudar juntos a sua Palavra. E eu quero convidá-lo nessa manhã a abrir a sua Bíblia lá no livro de Abacuque, o capítulo 3, o versículo 19. Abacuque, o capítulo 3, o versículo 19. Abacuque é um livro lá do Velho Testamento. Conseguiu achá-lo? Então vamos ler Abacuque, capítulo 3, versículo 19. A palavra de Deus nos diz: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. O Senhor, o soberano, é a minha força. Que Deus nos abençoe ao lermos a sua palavra. Antes, vamos fazer uma oração. Divino Salvador, glorificamos o teu nome, o exaltamos, porque tu és o nosso Deus. Tu és aquele que agiu, age e sempre agirá a favor dos seus filhos. E gratos porque podemos chamá-lo de Pai e sentir diariamente o teu cuidado, mesmo nos sofrimentos, nas dificuldades. O Senhor tem mostrado o teu amor, o teu cuidado, a tua misericórdia, a tua bondade para conosco. E agora estamos juntos aqui para estudar a sua palavra. Vem falar através dela ao nosso coração. Vem nos fortalecer, vem nos guardar, vem nos proteger, vem nos dirigir e vem usar a minha vida nesse momento para falar em teu nome. E que possamos ter o alimento espiritual que necessitamos. Oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa meditação neste domingo, na nossa escola dominical online, é Canção da Confiança. Canção da Confiança. Todos nós temos que estar preparados, porque o sofrimento é algo que todos passamos, não estamos imunes. Mesmo nós que servimos a Deus, procuramos seguir os seus passos, a sua orientação. Então, biblicamente, nós aprendemos que o sofrimento do justo é uma verdade bíblica. Tanto o injusto sofre, quanto o justo também. E qual é a nossa reação durante essas crises, durante os sofrimentos que vêm à nossa vida? Estamos a passar o sofrimento há mais de um ano com a pandemia. Temos sentido momentos duros, árduos. Temos também dado adeus a entes queridos. E temos, graças ao bom Deus, recebido o suporte para passar por esse sofrimento. Mas muitas pessoas têm questionado. Muitas pessoas não têm aquela confiança plena em Deus. A exemplo de Abacuque. Nós estamos no período babilônico, 602 a.C., e ele estava no primeiro e no segundo capítulo, são 3 capítulos, ele questiona, conversa com Deus, porque ele estava perplexo diante da maldade e daquela opressão violenta que eles estavam vivendo no seu período. E muitas pessoas hoje têm conversado conosco, estão tristes, não estão a aguentar tanto sofrimento, tantas perdas, tantas dores, tantas dificuldades, a exemplo de Abacuque. E ele questiona Deus, Questiona Deus, por que tanto sofrimento? Por que tanta opressão, tanta violência? E Deus responde a Abacuque. Naquele momento, era a ação de Deus que estava usando os caldeus para julgar o povo de Israel.
para que o povo de Israel aprendesse a depender de Deus, para que o povo de Israel mudasse a sua vida, não é? Deus tinha um propósito. E é tão bom quando nós estamos passando por situações complexas, e às vezes até questionamos Deus, como aconteceu com Abacuque. Nunca devemos perguntar a Deus o porquê de estarmos passando por essa pandemia. Não, para quê? Para que Deus está a usar essa pandemia? O que Ele quer nos ensinar? O que Ele quer nos mostrar? E nós sabemos que tudo o que acontece para a nossa vida como servo de Deus tem um plano, tem um propósito, tem uma providência divina. Por mais que não entendamos o porquê, mas nós sabemos que Deus tem algo para nos ensinar, e é o que acontecia lá no período de Abacuque. Deus estava julgando o povo, fazendo com que o povo fosse transformado, mudado, usando o sofrimento para que o povo fosse transformado naquele período. Observamos que Abacuque, após o diálogo com Deus, conversar com Deus, ele coloca uma grande verdade em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio ao sofrimento, em meio às perdas dos nossos entes queridos, em meio a tantas coisas que têm nos acontecido. E Abacuque, no seu período, lembrou muito bem: o justo viverá pela sua fé. E nesses períodos difíceis, nós temos que aprender com Abacuque: o justo viverá pela fé. É a nossa fé em Deus que nos sustenta, é a nossa fé em Deus que nos dá força, é a nossa fé em Deus que nos dá coragem para enfrentar qualquer situação, porque nós não estamos sozinhos em nenhum momento para passar por qualquer sofrimento. O Senhor está conosco, o Senhor cuida de nós, o Senhor vela de nós, o Senhor nos ampara e o Senhor nos protege, e o Senhor nos conduzirá a um bom lugar. E ao passar por esse momento ali, Abacuque aprendeu que nós temos que viver pela fé. E ele, depois de conversar com Deus, aprender com Deus, na sua intimidade com Deus, porque é importante, quando nós temos os questionamentos, nós colocarmos diante de Deus, colocar o nosso coração, abrir o nosso coração diante de Deus. Foi o que ele fez. E no capítulo 3, Abacuque faz um cântico de confiança. É interessante, ele canta ali no momento da dor, no momento do sofrimento. Ele tem esse cântico, e é uma ação viva de Deus. Ele aprendeu ali que Deus está dirigindo a história, que Deus está controlando a história, que Deus tem o domínio sobre a história. Nada está fora do controle divino. E ele expressa nesse cântico, vivo, que Deus está agindo na história humana. Ele está agindo em tudo, mesmo que possamos não entender o que está a nos acontecer. E no capítulo 3, onde ele reconhece, mesmo no sofrimento, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, ele reconhece o poder de Deus, a ação de Deus ali naquele momento tão difícil. Ele nos diz, Abacuque capítulo 3, do versículo 1 ao 2, oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ele faz uma oração, mesmo no sofrimento, um cântico de confiança em Deus. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, que Deus conversou com ele, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. E é tão bom saber que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. E o Senhor tem sido misericordioso para conosco. E ele continua ainda no capítulo. Nesse primeiro capítulo, ele fala das obras divinas. Ele lembra do poder de Deus agindo. Na segunda parte do capítulo 3, de 3 a 7, ele lembra do Êxodo, o momento que Deus cuidou do povo de Israel, os tirou lá do Egito, e durante 40 anos Deus cuidou deles, não os desamparou. E ele diz: Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Pausa, sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam. E ele também, no capítulo 3, ele mostra
Deus como Senhor do universo e da história. Ele é o dono de tudo, Ele dirige tudo, Ele está analisando, avaliando, considerando, Ele está atento a tudo, porque Ele é o Senhor do universo. E Ele nos diz: acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Visto que andas montado sobre os teus cavalos, e nos teus carros de salvação. É tão bom saber, e ele descansa, ele tem aquela canção de confiança em Deus, porque de Deus vem a salvação, porque o universo, tudo está sob o controle e sob a ação divina, e mesmo nas horas mais difíceis, mais complexas, Abacuque sentiu o poder de Deus na sua vida. E nessas horas que nós vivemos também atualmente, difíceis, sentimos o quanto Deus tem cuidado, tem preservado, tem guardado a nossa vida, e nós nunca nos sentimos sós, porque Deus está conosco. E a palavra de Deus nos orienta que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os temem. É tão bom saber esse cuidado divino para cada um de nós, mesmo nos momentos de provações e de sofrimento. Vejamos bem, no capítulo 3, o versículo 17. E ele reconhece algo muito especial. Mesmo não florescendo a figueira, mesmo que não tenha fruto na figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, mesmo que estejamos passando pelas maiores dificuldades, ele confiava plenamente no Senhor. Observamos aí uma declaração de confiança em tempos de crise, em tempos de injustiça, de opressão, de escassez. Era o período que estava vivendo Abacuque, era período de sofrimento. Mesmo ali, ele confiava em Deus, ele descansava em Deus, ele esperava em Deus, ele sabia que Deus estava com ele e que aquilo tudo iria passar. Mas ao passar por aquele vale da sombra da morte, vale difícil, ele estava com a ação de Deus na sua vida, ele sentia o cuidado do Senhor, e mesmo sem entender o plano divino, nós nunca podemos questionar a Deus o porquê. Nós sempre temos que ter a confiança de que Ele sabe tudo o que acontece em nossa vida, Ele dirige tudo o que acontece em nossa vida, e quando nós temos a vida entregue a Deus, Ele age, Ele opera, Ele faz maravilhas. Agora, o fundamental no meio do sofrimento é a nossa confiança em Deus, porque o justo viverá pela fé e se alegra no Senhor. Mesmo na hora da dor, do sofrimento, há uma presença real, profunda do Espírito Santo no nosso coração, e Ele nos dá uma alegria indescritível, que é a própria alegria do próprio Deus em nossa vida, e ali nos fortalece, e nós crescemos a nossa fé, porque aprendemos que no sofrimento o Senhor se faz presente, e Ele é o nosso castelo forte, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança. Vejamos bem também, a exemplo de Abacuque, nós temos outros na história bíblica. Nós temos lá em 2 Reis, no capítulo 18, versículo 5, o rei Ezequias, estava ali sitiado pelo inimigo, estava num momento difícil para ele e para a nação de Israel. E olha o que o texto nos coloca: Ezequias confiava no Senhor, mesmo ali cercado, sujeito a ser derrotado pelo inimigo que estava ao seu redor ali, do seu povo, mas ele confiava no Senhor. O Deus de Israel, nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele, porque o mais importante na hora do sofrimento, da dificuldade, é confiar em Deus, ter a segurança em Deus.
e olhar para Deus, não para os problemas. Os nossos problemas não são maiores do que Deus. Então, nesse momento difícil, o rei Ezequias ali parecia intransponível, parecia que não ia superar, vencer, mas o segredo dele, naquele momento, era a sua confiança em Deus. Ele confiava em Deus. Temos um outro exemplo aí dele claramente. O que ele fez ali naquela hora difícil? Ele rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco e entrou na casa do Senhor. Nas horas dos momentos difíceis, nós temos que buscar o Senhor, derramar o nosso coração diante dele, suplicar a ele o seu auxílio. E foi o que o rei Ezequias fez. Ele tomou medidas impopulares, mas ele confiava no Senhor. E ele, o rei da Síria, guerreou contra o rei de Judá, e ele venceu o rei da Síria. Ele venceu, principalmente porque ele confiava em Deus. E a confiança em Deus o deu suporte para que ele superasse os momentos de sofrimento ali dele, juntamente com o seu povo de Israel. Temos também o exemplo de Jó. Jó passou por problemas dos mais difíceis, perdeu toda a sua família, apenas ficou a sua esposa, perdeu todos os seus bens. Ele passou por uma dor muito grande, muito difícil, e além do mais, também o seu físico foi tocado. Ele sentiu dores no próprio corpo, passou por um momento muito difícil. Mas Jó nos ensina que nas horas do sofrimento, das dificuldades, devemos confiar em Deus. E aprendemos com Jó, lá no capítulo 2, versículo 10. Porém, ele disse: como fala com qualquer doida? Porque a esposa queria que ele blasfemasse contra Deus, por tudo que tinha acontecido com ele ali. Ela queria que ele deixasse servir a Deus. Ele duramente fala para ela: falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Nós temos que estar preparados como servos de Deus para as horas boas, as horas de alegria, mas para as horas de tristeza também. E Jó mostra para nós que ele estava preparado, porque ele confiava plenamente em Deus. E ele nos diz: em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios, mesmo que perdeu toda a família, perdeu todos os seus bens, perdeu toda a sua saúde, mas ele não perdeu a sua confiança em Deus. A exemplo de Abacuque, ele confiava em Deus. A exemplo de Ezequias, ele confiava em Deus. No meio do sofrimento, da dificuldade, havia no seu coração uma canção dada por Deus, porque a alegria que Deus coloca no nosso coração, ela vai além das circunstâncias. É uma alegria indescritível, e somente tem aqueles que têm o Espírito Santo no seu coração, sentem essa presença real, viva, verdadeira. E ele nos diz lá em Jó, no capítulo 19, o versículo 25: contudo eu sei que o meu Redentor vive. Ora a confiança de Jó, e que no fim se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. Olha que interessante, ele confiava em Deus. Ele sabia que, tinha certeza de que Deus é o Deus da ressurreição. A exemplo de como Jesus morreu e ressuscitou, nós também vamos morrer e vamos ressuscitar. E todos aqueles nossos queridos que sofremos com as perdas deles em todo esse período da pandemia, nós sabemos que o corpo vai ao pó, mas o espírito vai a Deus. E eles estão com Deus hoje na eternidade. E um dia nós estaremos todos juntos novamente, partilhando da alegria de Deus presente ali junto deles. E Jó sabia disso, confiava. Mesmo ali naquele momento difícil, ele sabia que Deus era capaz de ressuscitar. Ele tinha essa confiança na ressurreição, porque Deus pode transformar tudo completamente. Agora, no momento de dor, de dificuldade, Jó demonstrou o mais importante que nós temos que fazer também, nesses momentos difíceis que estamos passando, é a nossa confiança em Deus. É a canção da confiança que está dentro do nosso coração, a exemplo de Abacuque nos ilustrando nesta manhã. Vejamos também
além de Abacuque, Ezequias, Jó, nós aprendemos a enfrentar os momentos de sofrimento. O povo de Deus é vitorioso e nada pode separá-lo do seu amor, nada separa do amor de Deus. Mesmo as horas difíceis, complexas, as horas de batalhas, e nós aprendemos isso lá no livro de Romanos, no capítulo 8, o versículo 37 a 39, e ali nos ensina. Olha o que o texto da palavra de Deus nos mostra. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Nós somos vitoriosos em Deus em toda e qualquer situação. Porque aquele que nos amou, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus é infinito. E é tão maravilhoso relembrar que Deus mandou o seu único Filho para vir a esse mundo, para morrer, dar a sua vida por nós, para perdoar todos os nossos pecados. É por amor que Jesus Cristo veio, deu a sua vida por nós. E hoje nós temos a segurança na eternidade, temos a segurança da vida eterna, temos a certeza dos nossos nomes escritos no livro da vida, temos a certeza que vamos viver para sempre. No momento em que deixarmos esse mundo, nós estaremos para sempre com o Senhor, graças a Jesus Cristo, que nos deu a sua vida e principalmente o amor de Deus, o amor ágape, o amor que dá a vida por quem ama, e foi o que Cristo nos fez por nós. Ele deu a sua vida por nós. E hoje nós podemos ter essa segurança que somos mais do que vencedores, nas horas boas e principalmente nas horas difíceis, porque Jesus está conosco, Ele é o nosso suporte, Ele é a nossa capacitação para todos os momentos difíceis. E também, quais são as principais crises pelas quais o povo de Deus passa hoje e como enfrentá-la? Não devemos nos esquecer que ao andarmos com Deus, Ele não tira os problemas, as dificuldades. Esses problemas e dificuldades são usadas para o nosso crescimento espiritual, porque o Senhor está trabalhando em nossa vida, Ele está nos dando crescimento. E observe que Abacuque no capítulo 3, versículo 18, ainda assim eu exultarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. Mesmo nos meios das dificuldades, das dores, das lutas, eu exalto o meu Deus, porque o mais importante nessa vida não é só receber coisas boas ou coisas difíceis, é a minha confiança em Deus. Ela é que me dá suporte para qualquer situação que eu venha enfrentar. E aprendemos aí uma demonstração de alegria em tempos de crise. É o que Abacuque coloca para nós. É o hino de um coração marcado pela dor. Nós sabemos que a vida coloca momentos de dores, de dificuldades. E nos apercebemos que são esses momentos que nós nos aproximamos mais de Deus. São nesses momentos que nós mais buscamos a Deus, mais estamos em oração. Perceba o quanto nós tivemos uma intimidade com Deus nesse mais de um ano de pandemia. É nas horas das crises que nós passamos a aprender, a confiar, a descansar, a esperar em Deus e totalmente estarmos enfrentando esses momentos difíceis. Nos momentos de perseguição, lutas, aflições, é o momento que mais o povo de Deus adora a Deus, exalta a Deus, busca a Deus, porque é o único bem que o povo de Deus tem, é a única coisa que nós temos de maior valor, é a nossa intimidade com Deus, é a presença de Deus, e sem Ele nós não existimos, sem Ele nós não somos nada, e tudo que Ele coloca no nosso caminho é uma providência de Deus para o nosso crescimento espiritual. Tudo tem um propósito, por mais que não entendamos o que está nos acontecer, mas nós confiamos em Deus, que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo nas horas dos sofrimentos. Procura alternativa para solucionar
mas jamais deixa de reconhecer, é o que aprendemos aí no Senhor, né? Venha o que vier, nós estamos com o Senhor, seja qualquer situação. Ele é o nosso amparador, Ele é aquele que nos dá todo o auxílio, e nunca deixamos de confiar nele, olhar para ele, esperar nele. É importante isso nesse momento, e Abacuque aprendeu e fez até uma canção de confiança. E nessas horas nós temos que nos regozijar e lembrar o quanto Deus já fez em nossas vidas. Olhemos para o passado e vejamos o quanto Deus já operou, quantas situações parecia impossível vencê-las, superá-las. O Senhor esteve conosco, nos ajudou, e nós estamos aqui até agora firmes, fortalecidos pela graça do Senhor e cada vez mais preparados para momentos bons e momentos de sofrimento, momentos difíceis na nossa vida. Agora vejamos alguns exemplos, não é? Para enfrentar as crises. Nós temos lá o apóstolo Paulo e Silas foram presos, estavam na prisão, nas masmorras, ali por causa de falar do amor de Deus, falar do amor de Jesus, a grandeza dele, o poder dele. E nós aprendemos nesse momento de dor, eles cantavam, eles louvavam a Deus ali naquela hora, porque Deus estava com eles naquele lugar terrível e difícil. E o texto bíblico nos diz, olha o que a palavra de Deus nos mostra, em Atos capítulo 16, versículo 25, perto da meia-noite, mesmo ali em meio às dores e sofrimentos, na prisão, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. É tão maravilhoso saber e confiar em Deus. Isso é tão especial, e eles tinham na sua vida ali, naquela hora estavam ali, e todos os prisioneiros que estavam ali, estavam todos estupefatos, assustados, porque o que estava a agir neles era a presença de Deus. E a presença de Deus me dá alegria, mesmo nas horas de dor e sofrimento. Nós exaltamos a Deus, nós glorificamos a Deus por tudo que estamos a passar, porque Deus tem um plano, um propósito para tudo aquilo que está a nos acontecer. E os outros presos os escutavam, percebiam, entendiam, eles estavam ali naquele momento, vivendo uma experiência totalmente nova. Mesmo em meio ao sofrimento, aqueles homens, Paulo e Silas, estavam ali, glorificando e louvando a Deus, tinham aquela canção de confiança no seu coração. Observamos também que Jesus recomendou isso a nós. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 10º ao 12º, e ele nos diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A palavra feliz. Feliz sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Devemos alegrar por sermos participantes nessa vida dos propósitos de Deus. Podemos não entender, mas Deus está agindo no nosso sofrimento com um propósito todo especial. No caso lá de Abacuque, era julgar o povo de Israel. Atualmente Deus tem um plano maior ainda, que é trazer o homem para perto dele, chamar o homem, alertar o homem, mostrar à humanidade que sem Deus ela não é nada, ela necessita da graça de Deus. Nós precisamos, porque nós nesse mundo não temos nada, viemos sem nada e voltaremos sem nada, e nos apercebemos agora diante de um vírus invisível, né? E tem trazido tanta dor, tanto sofrimento, e é um momento que Deus está usando essa hora para que o homem se volte para Ele, para que o homem busque, porque o homem, a vida dele só tem sentido quando serve a Deus. Uma vida sem Deus não tem sentido algum. E aprendemos, sem Deus age o contrário. A gente percebe hoje, em meio ao sofrimento, as pessoas que não têm Deus, elas agem de uma maneira tão triste,
tão lamentável, porque ela não tem o suporte espiritual, ela não tem a confiança em Deus que nós temos em meio ao sofrimento. Eles emergem nos vícios, né? Nós vemos aí durante a pandemia tantos problemas nos lares, tantas dificuldades, porque buscaram auxílio em algo que não era o que dava apoio, força, capacitação, que é o próprio Deus. Eles não receberam esse auxílio, arruinaram as suas vidas e até blasfemaram contra Deus. Blasfemaram contra Deus, porque não tem aquela confiança em Deus que Abacuque tinha ali naquele momento e que outros servos de Deus que lembramos nesta manhã tiveram. Há um cântico espiritual que ilustra bem esse momento, um cântico que mostra: não olho as circunstâncias, não, olho o seu amor. Na hora da dor, do sofrimento, da enfermidade, da dificuldade, eu não olho para as circunstâncias, porque a minha confiança em Deus é superior a tudo aquilo que estou a passar. Olho o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou, há uma alegria no coração, porque o Senhor é superior a tudo aquilo, e o Senhor tem todo o auxílio que eu preciso naquela hora ali para passar por aquele vale difícil. Então eu não olho para as circunstâncias, mas eu olho para o amor de Deus, que é superior, é maior do que tudo, é maior do que toda essa pandemia que nós estamos a passar. Veja bem, de que maneira uma pessoa pode demonstrar alegria até mesmo nas horas de crise. Aprendemos o seguinte, no Abacuque capítulo 3, o versículo 19, ele nos dá essa orientação, e ele nos diz: o Senhor Deus é a minha força. Nessas horas é olhar para Deus. O Senhor é a minha força, não para os problemas, para as dificuldades. Nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele torna o meu andar firme como os de uma corça. A corça era um animal que era difícil ela ser pega pelo inimigo, porque ela era veloz. Ela não dava passo em falso, em nenhum momento. E nós também somos assim. Na hora da dor e do sofrimento, jamais olhamos para o sofrimento. Olhamos confiantes em Deus, que nos dará suporte para enfrentá-lo. E me leva para as montanhas onde estarei seguro. Na confiança em Deus, nas horas difíceis, é a única segurança que temos para enfrentar este momento. Observemos que, terceiro ponto importante, uma certeza de vitória em tempos de crise, que é o que nós lemos em Abacuque capítulo 3, versículo 19. Confiança e alegria demonstrada pelo profeta era reflexo da certeza da vitória que Deus concede. Ele nos dá a vitória em tudo. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós não somos derrotados mais. Cristo conquistou a vitória a nós, a vitória de uma vida eterna com Ele para sempre. É tão bom saber que estamos num momento de passagem. Essa vida é temporária, estamos passando por aqui. E um dia vamos para a verdadeira vida, que é a vida com Deus na eternidade, onde temos as moradas já preparadas para nós. Por isso nós temos a plena confiança, em Deus em tempos de crise. Já superamos muitas outras crises, porque confiamos em Deus e vamos superar esta atual, vamos superar essa pandemia, porque nós confiamos plenamente em Deus. Veja bem, Davi canta essa segurança no Salmo 118, versículo 13. Ele canta essa confiança em Deus. E aí nos diz: empurraram-me violentamente. Ele sentiu isso, tentaram me empurrar violentamente, para me fazer cair. As pessoas tentam nos derrubar, as pessoas tentam nos destruir, mas olha o que Davi nos diz: porém o Senhor me amparou. Nas horas aí difíceis, complexas, de dor, que vem tentando nos derribar, nós lembremos sempre que o Senhor nos ampara. A exemplo de Davi, foi amparado pelo Senhor, Ele nos ampara, Ele tem nos amparado. Veja quantas dores temos enfrentado, quantas perdas de entes queridos, pessoas próximas, amigas,
tantos, e o Senhor tem nos dado suporte, tem nos amparado para passar por esse momento difícil e outras coisas que virão ainda. Nós temos segurança de que Ele cuida, Ele zela de cada um de nós. Vejamos também, ao olhar ao nosso redor, vemos tudo o que Abacuque observou. Nós observamos hoje, tais como escassez, crise, adversidades, as mais variadas. A exemplo do período que Abacuque viveu, nós estamos a viver também nos nossos dias. Agora lembremos, a esperança do cristão, veja bem, a nossa esperança reside unicamente no Senhor, no nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É a única esperança que temos, não há outra. Nada nessa vida supera, nos dá todo o auxílio, o amparo, a não ser o Senhor. E observemos, concluindo a nossa meditação nesta manhã, canção da confiança em Deus, mesmo em meio ao sofrimento, a exemplo de Abacuque, enfrentemos sem murmuração, sem reclamação. Temos que tomar cuidado, porque a reclamação, a murmuração não agrada a Deus, porque é a falta de confiança nele, é a falta de descansar nele, a falta de esperar nele, ou desespero. Não temos desespero nenhum, temos esperança plena, mas confiante na ação libertadora do Senhor. Ele nos liberta, Ele nos dará libertação. Daqui a alguns anos nós vamos descobrir, vamos perceber o quanto Deus fez, o quanto Deus transformou a humanidade, o quanto Deus usou a pandemia para que a humanidade se voltasse para Ele, para o buscasse, encontrasse o verdadeiro sentido da vida. Como diz o Santo Agostinho, ao vazio do coração do homem que só Deus preenche. E a humanidade está percebendo que só Deus pode preencher o vazio do seu coração. Nada nessa vida. As pessoas puderam perceber, perderam tudo, não puderam fazer mais nada, ficaram isoladas nas suas próprias casas, ficaram nos seus lockdowns aí em suas cidades, e descobriram que tudo isso não tem a importância que elas davam, e elas descobriram nas suas casas que o mais importante é a confiança em Deus, o mais importante é o Deus na sua vida, presente, atuando, é a sua entrega de vida a Deus, através de Jesus Cristo, né? Elas passaram a conhecer o poder de Deus, sentiram o cuidado de Deus, e perceberam que as coisas materiais todas ficam por aqui. Tudo que elas acreditavam ser algo de profundidade, algo que dava sentido à vida, elas descobriram que é tudo coisas passageiras, e descobriram que o único que dá sentido à vida delas é o Senhor Deus, através de Jesus Cristo, porque encontraram em Jesus o caminho, a verdade e a vida, e hoje desfrutam dessa alegria, dessa paz, desfrutam desse amor, desfrutam dessa presença real, viva dele nos seus corações. Aprendemos também que a Igreja de Cristo, nós fazemos parte da Igreja de Cristo, nós somos de várias denominações, mas o mais importante é fazer parte da Igreja de Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Ela tem que aproveitar a oportunidade para ir aos aflitos. O momento agora atual é irmos aos aflitos. Não dá para ir presencialmente, nós podemos ir virtualmente. Nós estamos nesta manhã virtualmente indo aos aflitos. Sabemos das dificuldades, das dores, nós estamos aqui para mostrar aquele que pode tirar a aflição do seu coração, do nosso coração. E a igreja está aí, contagiando-nos com uma firme esperança no Senhor. O que nos dá força, vigor, capacitação é a nossa esperança no Senhor. E é isso que nós estamos falando a você aí, nesta manhã, onde você estiver, que a única esperança, em meio ao sofrimento, em meio à pandemia, é o Senhor. Foi o que Abacuque encontrou lá no seu tempo, e é o que nós encontramos hoje no nosso tempo. Então a igreja é a porta-voz da esperança. Nós estamos aqui para mostrar que há esperança, mesmo em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio à dificuldade, há esperança. A única esperança é o Senhor Deus. E nós
temos agora algo todo especial. Nós temos a nossa reunião de oração, né? Nós temos parado para nos reunir, para orar. Estamos em oração constante. A própria palavra de Deus nos orienta: orai sem cessar. Nós percebemos que Jesus Cristo, quando esteve aqui em seu ministério, uma boa parte do seu ministério ele passou em oração, principalmente naquelas horas de decisões, horas difíceis, horas antes dele ir para o Calvário. Nós encontramos ali Jesus no Getsemane, encontramos ali ele em oração. E esse é o momento que nós estamos agora em oração constante. Nós acordamos orando, dormimos orando, passamos as manhãs em oração, à tarde, onde estivermos. É tão bom, porque para eu conversar com qualquer autoridade eu tenho que marcar hora, eu tenho que marcar um momento especial, tenho que agendar. Para Deus não, eu posso orar em qualquer lugar. Eu posso orar ali no hospital, na prisão, na minha casa, no meu trabalho, em qualquer lugar. Eu falo com Deus, Ele está ali atento, Ele está comigo ali. Não há necessidade de agendar, basta apenas buscar. E é o que nós temos feito, passado momentos para expor as dores, não é? Nós temos orado por todos que precisam, carecem do auxílio, e agora principalmente aqueles que perderam seus entes queridos em meio à pandemia. Nós temos orado muito por eles, pedindo a Deus que os auxilie a enfrentar essa dor. E principalmente nós que cremos na ressurreição de Jesus, sabemos que assim como Jesus morreu e ressuscitou, os nossos queridos também morreram e vão ressuscitar na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E intercedemos pelas necessidades dos irmãos. Nós estamos aqui para isso. Nós temos a confiança em Deus e muito mais, nós podemos colocar diante de Deus, nesse momento de sofrimento, as necessidades dos nossos irmãos. E nesse momento, né, aprendemos algo todo especial, né? Confiança em Deus em meio às crises, em meio ao sofrimento. Por quê? Nós vamos cantar um hino para encerrar a nossa escola dominical e também vamos, depois de conhecê-lo, vamos orar também. O hino nos diz: eu perdido pecador. Nós não estamos mais perdidos, porque nós temos o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo em nossa vida. Longe de meu Jesus, me encontrava sem vigor a perecer, sem luz. Sem Deus a gente se sente dessa forma realmente na nossa vida. Meu estado Cristo viu. E é tão bom saber que Ele estendeu a sua mão. Ele vem até nós. O nosso Deus vem até nós, estende a mão. E Jesus Cristo veio a esse mundo e estendeu a sua mão para nós. E salvou-me e conseguiu da perdição. E é tão bom ter essa segurança. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder e seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. E minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. E é tão bom. Eu confio nele, nas horas boas, felizes, de alegria, de festa, mas eu confio nele também nas horas de dores, de sofrimento, de mortes, de dificuldades. Ao seu lado vou viver o seu amor, cantar. Eu tenho o amor de Deus pleno em todo momento da nossa vida. A mensagem transmitida aos que perdidos são: venham todos já fluir a salvação. E é isso que é todo especial. Nós somos salvos em Cristo. Cristo me amou, me livrou, o seu amor me transformou. Foi seu poder e seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. E essa transformação plena me deu a confiança plena nele, plena mesmo nele, e em descansar nele. Essa semana nós tivemos dois amigos que Deus os levou para si. Nós temos o presbítero Camilo, lá de Cesarolange. Deus o levou para si. E tivemos também o pastor Adélcio também, que era um contemporâneo de estudos do seminário de Campinas, né? Deus o levou para si. E há uma tristeza enorme no nosso coração, porque não os teremos agora nesse momento, mas ao mesmo tempo há uma alegria tão grande no nosso coração, porque nós temos a segurança, a certeza, a confiança, como Abacuque, a confiança de que estaremos com eles na eternidade.
e vamos viver para sempre. E também é uma confiança muito grande, porque eles já superaram. Na verdade, o coronavírus, os matou fisicamente, mas o vírus do pecado, o coronavírus do pecado não os matou, eles foram salvos por Jesus Cristo. E graças à vida entregue a Jesus, o arrependimento, e puderam desfrutar do momento em que Deus os chamou para si essa semana, puderam já estar na glória celestial. Eles estavam conosco aqui até a semana passada, hoje já não estão na glória celestial. E um dia nós iremos para Ele. E é essa segurança, essa certeza que temos em Cristo, não é? Que nos dá a confiança plena na eternidade e a alegria no nosso coração em saber que estaremos juntos, tanto com o Camilo quanto com a Delcio, na eternidade, com todos aqueles que descansaram em Jesus Cristo e já desfrutam agora da vida eterna com Deus. Que Deus nos abençoe, e antes de cantarmos eu vou fazer uma oração, pedindo a Deus que nos dê suporte, nos capacite. A exemplo, como Deus capacitou Abacuque a enfrentar aqueles momentos e superar, que nós possamos enfrentar e superar esses momentos de sofrimento em que a humanidade está a passar nos dias atuais. Oremos. Senhor, Tu és o verdadeiro amparo, Tu és o verdadeiro auxílio, Tu és o verdadeiro socorro para as nossas vidas. O Senhor é a pessoa mais importante no nosso viver, e nos alegramos que mesmo antes de nascer, o Senhor já tinha planejado a nossa salvação. O Senhor já tinha nos amado e já tinha mandado o seu único Filho para que viesse a esse mundo, morresse na cruz e nos salvasse, que através dele nós tivéssemos a eternidade. E graças a Jesus Cristo nós podemos nesse instante ter uma alegria espiritual e saber que os nossos queridos, todos aqueles que partiram, estão contigo na eternidade e gozam já da vida eterna, onde um dia nós estaremos com eles e vamos também partilhar dessa mesma bênção. Mas enquanto estamos aqui, ó Pai, nos dê todo o auxílio. Derrama, ó Pai, porções dobradas do Teu Santo Espírito sobre as famílias de todos que perderam seus entes queridos, estão a sofrer nesse momento. Em especial a família de Camilo e a família de Adélcio. Que a Tua graça e o Teu poder esteja com eles. Os capacite a passar por esse momento, a enfrentar deles porções dobradas do Teu Santo Espírito. Conforto para que possam passar, enfrentar e descansar no Senhor. Os guarde, os proteja, os dirija e que eles possam sentir todo o Teu cuidado na vida deles. Guarda no Senhor aqui a nós e nos capacite para continuarmos sendo instrumentos Teus, a levar ao povo a segurança, a certeza, o descansar em Deus e a confiança plena no Senhor, mesmo nas horas difíceis. O Senhor é por nós, o Senhor cuida de nós, o Senhor nunca nos ampara, o Senhor é o nosso socorro. Guarda-nos durante a semana, nos abençoe e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Vamos cantar o hino. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar.
que perdidos são, venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Vai seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador.